Olá, boa noite, boa noite, hello, boa noite, estamos chegando para a nossa live, para conversar, e o tema de hoje é você. Boa noite, no momento estou falando sozinha. Vamos chegando. Boa noite. Boa noite. Hoje vamos falar sobre você. Você que nem me conhece, eu vou falar de você. Que louco isso, né? Gente, adoro loucura. Bom dia, Carlos, querido. Oi, Ricardo. Hello. Oi, Fafá. Oi, Olá, Carlitos Teres. Buenas noches. beijos a todos, boa noite. A essa voz de cansada porque curtiu muito o dia hoje. Pois é, desde as 7 da manhã curtindo. Mas faz parte também, né? Temos que divertir um pouquinho. Sim, né? É essencial. Eu acho que a diversão é um dos nossos propósitos, Carlos. Com certeza. Está com voz de cantor. Ele tem voz de cantor, né? Só não Ele, canto enlou- nada, mas ele enlouquece as mulheres que dormem com a voz dele. Né? só Os, você, só os, á- você. os áudios, os áudios de TQRS, a gente fica ouvindo ao dormir ou ao acordar, né? A Fafá tá aí, a Fafá sabe como é que é, né, Fafá? Oi, Fafá, tudo bom, querida? Tudo Saudades de bem, vocês aí no Sule, tomar um Pelotas. chimarrão. Ele até sorriu, ó, Carlos, tu tem que sorrir mais, ó, viu? Boa noite! Bem-vindos! E hoje o nosso tema é muito legal, né, Carlos? Hoje a nossa live é musical. Ai, que maravilha! Então canta para nós. Enquanto o pessoal vai chegando aí, vou ver se o violão tá afinado. Tá bem. Mamãe, não quero ser prefeito, pode ser que eu seja eleito. Alguém pode querer me assassinar. Eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz. Não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, já servi a pátria amada. Todo mundo cobra minha luz, minha luz. Oh, coitado, foi tão cedo, Deus me livre, tenho medo, morrer de pendurado numa cruz. Eu não sou besta pra tirar onda de herói, sou vacinado, sou cowboy, cowboy fora da lei. O Durango Kid só existe no gibi, quem quiser que fique aqui, entrar pra história com vocês. Uhul! Uhul. Que dama, muito bom. Vamos trabalhar, né? Muito bom, muito bom. Morrer que nem Jesus Cristo. Não! Ele já morreu por nós, né? É Chega! verdade, é verdade. Chega, já fez a parte do que tinha que ser feito. Gente, Deus é tão bom, o universo é tão bom que já deu um cara para morrer por nós. Qual é a importância de a gente ficar na sofrência? A não Pois ser a é. gratidão.
Meu pai Verdade. levou um susto, a Beca falou aí, ó. A Beca Sapeca, também amo vocês. É, nós te amamos também. Então, o nosso papo de hoje é verdade. Será que ele morreu mesmo? É verdade, Beca. Grande Pois é, pergunta, o né? que é morrer, né? O que é morrer? Tem gente que está vivo e já morreu há muito tempo, né? Muito sábio essas palavras, né? Então, nós estamos aqui. Por quê? Porque nós escolhemos ser contribuição, né, Carlos? Sim, E nós escolhemos receber contribuição também. Então, como você pode contribuir conosco aí? Dando corações ou acenando aí no compartilhando no aviãozinho, convida um amigo que tu te lembre assim que venha na cabeça, compartilha, chama para cá, para a gente também receber a contribuição de vocês, não é? com certeza. Essa energia é fundamental para o nosso trabalho e também para que vocês se sentir leve no coração possam fazer parte desta semente, né? Hoje, mais do que nunca, todos nós já sabemos a importância de que para que a gente fique ainda melhor, né? Tudo e todos ao nosso redor tem que estar ainda melhor também, né? E é claro que a gente compartilhando, a gente levando essas mensagens para outras pessoas que se permitam, né? Que se permitam, porque a gente faz a nossa parte como nós estamos fazendo aqui, né? Nós estamos deixando de fazer outras atividades, né? Para estar aqui e acredite, atividades todos nós temos para fazer e deixamos de fazer para estar aqui em contribuição. É claro que só vem, só fica quem deseja. A gente não obriga ninguém. Então, mas a nossa parte nós estamos fazendo. Então, o que a gente sempre aconselha é isso, vocês fazerem pelos outros o mesmo que vocês gostariam que fosse feito por vocês, numa situação inversa, se sentirem leve para vocês. Porque essa semente vai germinar e vocês também vão ter parte na colheita desses frutos, né? Porque é assim que funciona o fluxo, né? É assim que funciona no emprego. Você trabalha, você entrega ali a tua energia, você contribui com outras pessoas e você recebe a energia do dinheiro, a energia da troca. Tudo é assim, não tem como ser diferente, né? Ó, a Beca já disse aqui, ó, já fiz meu aviãozinho voar com muita facilidade e abundância. Uau, que Ô gratidão. Glória, ô Isso aí, Glória. isso aí. Então, vamos começar o nosso papo de hoje. Nós vamos falar sobre você que está aí, você que está aqui, você que está aí embaixo aí também, né, Eu? Carlitos? Eu? Então, vou O te que que você fazer vai uma falar? O pergunta. que que você vai falar de mim? O que eu vou falar de ti? Não, eu vou te trazer uma. Vou falar de mim primeiro, e aí você vai me contar se já aconteceu isso contigo, tá bem? Ok. Então tá. Chegou uma pessoa para mim, me falou uma coisa que eu não gostei. E eu fiquei com muita raiva, né? Então, nesse momento eu fiquei com raiva e fiquei mal e não fiquei num, num jogo tipo, o que essa pessoa pensa que é? E não sei o quê. Né? Já aconteceu contigo isso, Carlos? Com certeza, com certeza. Eu acho que isso acontece com todo mundo num primeiro momento, né? E para alguns, né, esse primeiro momento dura alguns anos, né? Mas, claro, claro que acontece, é natural que aconteça. Nós temos o nosso sistema de defesa, né? E ele é automático, né? E esse automatismo é fundamentado em crenças, em valores, em religião, numa série de paradigmas, né? E é natural que num primeiro momento, né, isso aconteça e já aconteceu
anos atrás acontecia com muito mais frequência, mas ainda acontece sim, da gente. Só que hoje, né, com tudo que a gente faz e tudo que a gente... O mesmo que a gente tenta contribuir com vocês aí, a gente aplica, né? Então, a gente já começa a perceber, a se perguntar, né? Será mesmo que faz sentido eu perder para mim mesmo? Se a única coisa que eu posso controlar, talvez não totalmente, porque eu não controlo minha respiração. Não, eu posso parar de respirar, mas vai chegar uma hora eu não consigo morrer parando de respirar, a menos que eu enfie um saco na cabeça, né? Mas eu tentando, vai chegar uma hora que eu respiro. Então, eu não consigo, nem em mim, eu não consigo controlar 100%. Imagina, né, eu querer, às vezes, controlar fora de mim. Mas sim, sim, já Então, aconteceu. eu vou te fazer outra pergunta. Já aconteceu de tu dizer assim, bah, aquela pessoa se acha, ela é Ah, isso prepotente, daí, ela é prepotente. ah, com certeza. Isso Ou daí toda vez que eu olho para você, eu fico pensando assim, nossa, como ela se acha. Uma mulher feia desse jeito fica se achando. e tipo assim, nossa, o fulano me traiu, ou a ciclana me traiu. Ele é um filho da puta. Sim, Já sim, aconteceu isso? já, claro, com Tanto no certeza. trabalho, quanto em relacionamentos. Sim, às vezes até mesmo questão de amizades, né? O engraçado, né, é que a gente, quando a gente polariza tudo isso, a gente se deixa balizar por parâmetros ali de um primeiro momento, né? Me lembrei agora uma historinha engraçada, bem curtinha. Diz que o menininho tinha duas maçãs na mão. E aí o pai dele chegou para ele e falou: filho, dá uma maçã para o papai. E o menininho rapidamente pegou uma, mordeu, aí perdeu a outra, mordeu. E o pai olhou para aquilo e ficou triste, né? Porque afinal de contas ele fazia tudo pela criança, né? Ele dava tudo que a criança pedia. E na hora que ele pediu uma maçã para o menino, ele foi correndo e mordeu as duas maçãs. E é claro que ele não falou filha da puta, mas ele deve ter ficado ressentido ali. E aí ele chegou para o menino e falou assim: poxa, filho, por que que você fez isso? Aí o menino falou: ah, pai, essa aqui é mais docinha, toma. Então, é isso. Uau! Então, vamos te fazer outra pergunta. Já aconteceu de tu ter uma namorada ou um namorado e dizer assim, eu não quero mais. Eu faço tudo por ela, tudo por ele. E ele não vê isso. Ele não me ama mais. Ele não me ama. Já? Sim, também, claro. E, e outra, né? Que tem, por exemplo, assim, ah, aquela velha história, que na verdade tem até um ditado, né? Quem ri muito chora muito mais depois. Aquela pessoa só fala bobagem, ela tá sempre rindo. Acontece isso? Nada que ela fala é sério porque ela tá rindo. Ou Sim, porque tá sim, também. cantando, né? Sim, sim, Então, também. Carlos, o que percebemos de tudo isso? O que percebemos de tudo isso? É para eu falar o que eu percebo hoje de tudo isso? É sim, Então, eu acho que eu já fui falando aos pouquinhos, né, o que eu percebo de tudo isso, né? Mas eu posso repetir. ah, É, peraí que faltou uma, que peraí que na... faltou uma. Peraí, antes, Ah, suspense. tá. Peraí, suspense. Suspense. Alguém já falou assim, a minha vida não dá certo porque aconteceu isso no passado, né? Porque o fulano me traiu, porque eu não tive isso. Ah, ou tem aquela velha história. Ah, o fulano é bem de vida hoje porque ele tinha quem fizesse por ele tinha bens, ele tinha uma herança, né? Por isso que ele está bem hoje, né? Ou aquelas velha história, a vida é muito difícil, a gente está aqui para sofrer.
Já disseram isso? E tu já disse isso também? Sim, 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 claro. Eu acredito que não só eu, né? Eu acho que isso é na vida de todos nós, por algum momento nós já passamos por isso, né? Alguns mais, outros menos, alguns passam ainda diariamente, mas com certeza, com certeza. E tem mais uma que ela assim, ah, a fulana falou isso. Eu não quero mais ela na minha vida. Ela não serve pra mim. Ou ele não serve pra mim. Também, Existe isso. também, sim. Sim, também. E o que Sim, mais também. tu já viveu? Eu trouxe várias coisas aqui. E me falem Então, aí, vocês que estão aí conosco, falem aí se vocês já passaram por algo assim, se tem algo para compartilhar. Escrevam para nós. Interajam, tragam a sua energia para cá. uma coisa que eu me lembro, que eu vivi bastante, mas bastante mesmo, né? Antes de eu descobrir, né, como trabalhar isso em mim, era aquilo que eu, de repente, que não estava bem, indo bem na minha vida, eu procurava sempre encontrar, não vou dizer culpados, né, mas ou eu apontava o outro como fazendo, vamos supor, vou ser mais específico, digamos na questão financeira, né? Então, eu sentia que a minha questão financeira não era próspera como eu desejava, mas eu me pegava simplesmente dizendo o que alguém fez com o dinheiro, que devia ter feito, que não devia ter feito. Por exemplo, assim, né? Você passar num restaurante onde um prato de comida é R$ 200 e você fala, nossa, como que alguém pode gastar R$ 200 num prato de comida, sendo que a gente come um PF ali por R$ 14 e é a mesma coisa, né? A gente tem até mais comida, porque a gente vai nesses restaurantes, é só um pouquinho de comida. Ou então, nossa, você viu? Para que comprar um carro daquele, né? Só porque é importado, não sei o quê. Então, isso foi uma coisa realmente que eu me peguei numa época da minha vida, né? Que depois eu me fiz até uma pergunta. Eu falei, mas espera lá. Primeiro, por que eu não tento ter essa condição de comprar isso para depois eu ver o que eu vou fazer com o dinheiro? E se eu vou ou não comprar isso que eu estou falando que a pessoa não deveria fazer, né? E outra coisa, mas como que eu vou poder ter esse dinheiro se tudo que o dinheiro nos traz de bom e de favorável, eu acho que é ruim, que é negativo? Eu estou sempre apontando que a pessoa não deveria ter, não deveria fazer, que esbanjou, para que comprar uma bolsa X, para que ir numa primeira classe no avião, para que, né? Aí eu comecei a fazer essas reflexões. Ou Isso era tipo uma aquela coisa. história. Eu me lembrei de uma agora, deixa eu fazer um adendo, um anexo aí. Tem aquela história. Fulano tá com aquele carrão, mas mora de aluguel. Não tem essa? Também, exatamente, exatamente. Em vez de comprar uma casa, em vez de comprar logo uma casa, não. Fica ali com aquele carrão. E foi engraçado porque depois, claro, que eu passei, né, que eu consegui destruir essas crenças de mim, ou pelo menos parte delas, né, porque eu acho que todos nós estamos em construção e a cada dia melhorando mais, né, claro. Mas eu me lembro de uma cena que foi o seguinte. Chegou uma época, eu cheguei para minha esposa e falei, eu vou comprar um jet ski. E é claro, eu estou com a minha esposa há 30 anos, então, queira ou não queira, a pessoa vai se moldando, né? Um vai se moldando com o outro, né? E eu, por ser 9 anos mais, ter 9 anos a mais de idade do que ela, naturalmente, ela, quando a gente se conheceu, ela tinha 18 anos, então ela se moldou muito comigo. E ela falou, mas para que comprar um jet ski, uma coisa tão cara? Mas por que ela falou isso? Né? Para a gente usar uma vez, de vez em quando? Porque eu sempre falava, né? Eu também sempre falava dos outros, para que ter um carro, para que ter isso, para que aquilo. E aí, só que aí eu já tinha outra consciência, aí eu falei para ela assim, eu falei, para quê?
Eu falei, porque eu quero comprar, só que eu não consigo comprar à vista agora, mas vou comprar parcelado. Ah, mas por que tu não espera para depois comprar à vista? Eu falei, porque se eu for esperar para comprar à vista, eu vou estar com 80 anos. E com 80 anos, acho que eu nem subo mais no jet ski. Então, eu vou comprar agora. E eu vou comprar o melhor que tem. E foi muito engraçado, né? Porque aí eu percebi que essas resistências nossas, elas nem só afetam a nós, como elas condicionam as pessoas que vivem conosco, né, a também entrar nessa energia. Teve uma outra cena que aconteceu comigo, isso daí realmente é uma coisa muito, muito triste, porque teve uma época na minha vida que eu tive que tomar uma decisão de sair de uma empresa e eu não sabia o que eu ia fazer. E aí eu cheguei para minha esposa e falei, ó, a gente precisa economizar. E eu falei, a gente vai, né, comprar tudo necessário, mas vamos ter que economizar. E eu gosto de cebola, né? Eu gosto, né? Cebola vinagrete, eu gosto de comida com cebola, cebola assada, eu gosto de cebola. Batata assada com cebola. E um dia a gente foi no mercado e eu falei para ela, a cebola normalmente na época custava 70, 80 centavos o quilo. E naquele dia estava 19 centavos no Carrefour, estava em promoção. E eu falei para ela assim, eu falei, amor, pega bastante cebola que hoje está barato, né? E ela pegou 3 cebolas. Aí quando eu vi, eu falei assim, amor, mas 3 cebolas? Ah, mas você não falou que a gente tem que economizar? Então, aquilo me fez chorar no mercado. Aquilo me fez chorar no mercado e foi gatilho para uma mudança em minha vida. Naquela época eu tinha vendido os carros importados que eu tinha e eu fui no Ronaldo Milan Leilões, na Raposo Tavares, e eu comprei um carro na época de R$3.000, R$4.000, um Renault Megane. Uhum. Naquela mesma semana, eu peguei, mesmo sem vender o Renault, eu fui e comprei uma Toyota, uma RAV4. Financiada porque eu não tinha condição de pagar à vista, comprei financiada. Mas mudou totalmente o rumo da minha vida. Por quê? Porque eu acordei, eu falei, olha o que eu estou fazendo comigo, mas não só comigo. O que eu estou fazendo com a minha família, né? Com a minha esposa, né? E aí mudou, aí a prosperidade começou a florir novamente no meu jardim. Mas são coisas que eu me lembrei aí, você fazendo essas perguntas. Porque tu escolheu a prosperidade, tu escolheu a mudança, né? E agora me veio outra pergunta, né? Aquele momento que tu dá um curso, tu faz um workshop, tu faz um atendimento e fala assim, uau, essa pessoa é tão potente, como é que ela não se vê, como é que ela não se valoriza, como é que ela não vê a potência que ela é, como é que ela não vê o ser de luz que ela é. Já aconteceu contigo isso? Sim, mas hoje eu já tento levar isso para a consciência da pessoa, né? Eu procuro estimular, eu tenho inclusive pessoas, né, clientes minhas, né, que tem um exemplo, por exemplo, que tinha timidez de gravar vídeos e tudo mais, e hoje já tem canal no YouTube, faz lives e tudo mais. Então, eu procuro sempre demonstrar. Mas isso é em todos, né? Porque é assim, todos os meus clientes, né, quando eles me vêm com... como que funciona? Todo meu cliente tem uma área que ele deseja melhorar, né? E é claro, se ele deseja melhorar essa área, é por quê? Porque ele tem valores, crenças, que racionalmente o fizeram chegar até este momento atual com a vida que a pessoa tem hoje e com todas as circunstâncias que envolvem, né, esse momento atual dessa pessoa. E claro, a pessoa, ela muitas vezes, a coisa mais difícil que tem é a gente conseguir mudar padrões. Por quê? Porque para a gente mudar padrões, se requer a gente fazer isso a partir do nosso subconsciente, mudar ali programações. E isso não é uma coisa tão simples de se fazer sozinho, principalmente, né? Então, a gente fica sempre condicionado no automático e fica como se fosse correndo atrás do rabo. Então, às vezes até parece que vai melhorar, mas quando vê que não está na mesma. Parece que vai melhorar quando vê que não está na mesma. E a gente, de fora, a gente consegue ver claramente, né, aonde a pessoa, às vezes, está resistindo, aonde a pessoa, né, só que a gente também não pode falar
isso para a pessoa, porque a consciência da pessoa que tem que ir buscar, porque existe toda a necessidade, muitas vezes, de um preparo. Eu tenho clientes, por exemplo, que me acompanham, às vezes Uma por 3 anos. interiorização, né? Exatamente. Eu tenho clientes que me acompanham por 3 anos e não fazem um curso comigo, não fazem uma sessão comigo. Eu já tive clientes que tá. Eu tenho uma cliente agora, uma advogada, que faz 5 anos que ela me acompanha, agora que ela marcou uma sessão. E nesse período todo, ela interagia comigo, me fazia perguntas. E sempre que possível eu respondia e tudo mais. Mas a gente não pode chegar para a pessoa e falar, olha, poxa, você tem isso de potencial, você tem que fazer isso. Porque eu não sei o momento da pessoa. Cada um tem um momento. Assim como eu tive o meu. Eu tive que passar pelo que eu passei, para depois eu enxergar que todas aquelas pessoas que eu criticava, que eu julgava, foram as pessoas que mais me ajudaram, porque foram as pessoas que me deram força para eu tomar uma decisão que impactou numa mudança positiva na minha vida. Por exemplo, no emprego, que eu tomei a decisão de sair por conta disso. De pessoas Sim. que muitas vezes eu critiquei, que muitas vezes eu julguei, né? Então a gente tem que ter, né, essa consciência de perceber que cada pessoa que vem a nós, cada circunstância que vem a nós, só vem a nós por 2 motivos, por 3 motivos. O primeiro motivo é porque nós criamos essa pessoa na nossa realidade. É uma extensão de nós, é um fractal Ela é de o nós. presente. É um presente. O segundo motivo é para nos trazer um aprendizado, uma lição, ou para eu contribuir com um aprendizado. E o terceiro motivo, que cabe nos 2 motivos, é uma bênção, é um presente. Por quê? Porque É a seja gratidão. lição, exatamente, seja uma lição, ou seja uma colheita, algo bom que já está vindo para nós, por exemplo, são bênçãos, né? Por exemplo, você, a Beca e uma série de outras pessoas. São bênçãos no sentido de colheitas, porque são pessoas maravilhosas, pessoas que só me trazem alegria, que contribuem comigo. Eu estou falando você e a Beca, né? Outras que estão aqui também, mas eu estou falando porque a gente tem um trabalho em conjunto, né? Então, são bênçãos que eu polarizaria assim como frutos já prontos, né? Deliciosos, né? Agora, tem outras pessoas que são bênçãos no sentido de me trazer alguma lição, algum aprendizado, né? E tudo isso é bênção, a gente tem que perceber isso, tem que ter essa percepção, né? Então, assim, ó, o que me vem muito, né, agora é aquela frase famosa. Quando Paulo fala de Pedro, muito mais sabemos de Paulo do que de Pedro. Exatamente. Gente, Exatamente. a ideia dessa live foi trazer para vocês que tudo está em nós. Tudo que eu falo do outro é meu. Que nem o Carlos falou. Outra coisa, tudo é um presente. Inclusive os desafios, inclusive o caos, como, por exemplo, esta quarentena que já é, sei lá, mais de 100 dias, né? Praticamente. Tudo é uma benção. Tudo é possível. Basta a gente confiar, acreditar, né? E ser grato simplesmente pelo fato de estar vivo, porque nós viemos aqui para evoluir, para caminhar. E o que importa não é o caminho, e sim é o caminhar, né? É se aceitar, é olhar para aquilo que te incomoda com carinho. Eu percebo muito, Carlos, eu acho que tu pode contribuir, eu posso estar enganada, mas e posso mudar de ideia também, mas a aceitação, né, de olhar aquelas coisas que a gente às vezes não gosta de olhar, como o medo, né, como até a potência que nós somos e não reconhecemos, porque nós ainda
estamos escolhendo a dificuldade por causa de N motivos, de várias coisas que as pessoas, por crenças, por traumas, ou por a famosa Matrix, ou pela famosa que chamam de... Não me lembro agora, mas tem vários nomes. Mas, na verdade, isso está tudo em nós, não é no outro, né? Quando eu falo, o fulano me traiu com a fulana, não foi ele que traiu. Aquilo foi alguma coisa que você se traiu antes, né? Quando eu falo eu tenho raiva do fulano, na verdade eu tenho raiva de mim. Quando eu falo eu gosto da fulana, é porque eu também gosto de mim. Sabe? Não é só no sentido negativo, né? E isso também quer dizer que não é que é eterno. Na verdade, quer dizer que é naquele momento. E que você, como ser de luz, né, que nós todos somos, estamos aqui todos num aprendizado, num caminhar, cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo, que eu digo, de interiorização. Porque eu percebo muito na minha vida que eu ainda estava no piloto automático de fazer curso, fazer curso, fazer curso, e não olhava para mim, ou não interiorizava aquilo, né? E eu vou te dar um exemplo muito recente, né? A gente já fez live sobre a gratidão ativa, né? E esses dias, foi ontem, eu fiquei, acho que praticamente as 24 horas percebendo e interiorizando a gratidão ativa. E é incrível, gente. Assim, ó, até eu fico emocionada porque quando a gente interioriza e percebe, né? Uma das coisas mais gratas que eu percebi também é que tudo tem o seu tempo, né? E não é o nosso tempo dessa realidade, né? Não é nesse questão de fazer, que a gente sempre tá ligado que o fazer a gente vai ganhar tempo, né? Nós temos todo o tempo do mundo. Basta a gente estar conectado com a gente, estar na presença, estar na nossa verdade. E também não julgar, porque a gente está sempre julgando o outro. Que no meu ponto de vista é porque a gente se julga. No momento que a gente se aceita, tudo fica mais leve. O processo fica mais leve. Porque eu quero trazer para vocês que eu ainda percebo que pode ser meu também, né? Que deve ser ainda, eu estou nesse processo, de perceber que tudo é fácil na vida, que tudo é alegre, que tudo é próspero. E ainda a gente não consegue interiorizar isso, né? Porque eu sempre falo nas lives, só o fato de acordar e respirar já é um presente, é uma bênção, já é uma das maiores riquezas que nós temos. E muitas vezes a gente não está conectado, não está na presença, porque ainda a gente está olhando para o outro. Ou porque a gente tem que fazer para chegar lá. E a pergunta é, e se simplesmente não precisasse fazer nada? Simplesmente estar na presença e perceber quem nós somos, né? O que você tem a dizer sobre muitas coisas que eu falei aqui? Então, eu alinho, né, com tudo que você falou. Em relação ao caminho, é maravilhoso isso que você falou, porque é a mesma coisa que você pegar uma pessoa que adora cozinhar, e esse é o meu caso, né? Veja bem, o que me dá prazer não é o prato pronto. Na maioria das vezes, eu nem sei o gosto do prato pronto. E eu vou dizer por Sim, quê. Porque eu eu sei. recebo amigos aqui na minha casa, todos comem carne, e eu não como carne. E às vezes eu faço 3, 4 pratos de carne, porque eu faço feijão com carne, carne assada, churrasco, e eu não provo. Mas o que me dá prazer é o caminhar, é o preparar a carne, é o temperar a carne, é o fazer aquilo, né? Peraí, E a peraí, gente... peraí, peraí. Peraí. Eu quero saber qual é o segredo. O que que tu coloca aí? É um tempero ou é um sentimento? É amor, né? É o amor. Tanto que quando a gente faz algo com amor, o caminhar, não importa se você tem um projeto, é claro que vai ter desafios.
É claro que sempre tem desafios. Às vezes eu faço o prato para 20 pessoas, vem 15 pessoas, não tem problema. Aquilo que sobra eu divido, todo mundo leva. Outra coisa que eu percebo quando a gente faz com amor é que às vezes eu guardo um potinho de alguma coisa que eu como para mim, para minha esposa. Nossa, aquilo fica ali, fica rende, rende, rende. Parece que não acaba nunca. A gente fala, meu Deus, a gente gastou tão pouco, fez tanto, deu para todo mundo, sobrou, dividiu, levaram e ainda, olha, parece um milagre dos peixes de Jesus, sabe? Mas é verdade mesmo. Mas por que eu trouxe esse exemplo aqui? Justamente por isso, porque o prazer, ele está em cada passo, ele está em cada detalhe do processo. E perceba que quando você sai de um ponto... Exatamente. Quando você sai de um ponto A para você chegar num ponto B, tem o caminho, né? E é claro que o caminho muitas vezes é maravilhoso. Eu não posso dizer para vocês que não é maravilhoso você conseguir comprar a tua casa dos sonhos, mas também é maravilhoso você conseguir aquele emprego, você conseguir ser contribuição naquele emprego que vai te gerar um valor que você vai poder pagar a casa. Também é maravilhoso uma série de passos que você dá é perceber as flores que tem nesse caminho. Claro que a gente vai perceber as pedras, mas não quer dizer que as pedras sejam ruins. Veja bem, uma casa precisa de pedras também. Uma casa só de flores, né? As paredes são de pedras. Então, gente, tudo é dual. Então, a primeira coisa era isso, que a Beta falou sobre o caminhar. Então, é importante a gente buscar esses pontos positivos no caminhar. Eu tenho certeza que ao falar isso, muitas pessoas já viajaram e vão perceber que é a mesma coisa. Quantas vezes você não pode comer, por exemplo, chocolate, mas você se sente feliz porque está fazendo um bolo de chocolate para o teu filho, ou para o teu marido, ou para uma visita que vem. Às vezes você tem algum problema de saúde e não pode comer. Mas, né, então, tudo que a gente vai fazer, a gente deveria fazer dessa forma. Muitas pessoas, às vezes, chegam para mim e falam assim, Carlos, mas que tempero que você pôs na comida? E eu falo isso, Beto, eu pus amor. Eu pus amor. Não, mas, poxa, não fica igual, não. Eu pus amor. Né? E isso a gente deve fazer com tudo que a gente faz. Então, essa é a primeira coisa, né? A outra... Uma coisa antes de falar. Essa realidade que a gente vive, né, ainda, né, tá mudando, e isso é muito incrível, né? E essa pandemia mostra que isso é um presente, porque as pessoas estão olhando mais para si, né? Então, eu digo que está mudando. Mas ainda, né, tem aquela história, né, de que eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ser importante, eu tenho que ajudar ao outro porque senão eu sou pecador, né? E não é nada disso, né? Ou tipo, uma coisa que eu ouvi muito assim, né? Depois que eu mudei na minha, né, de profissão, né, mais de 20 anos trabalhando com turismo, eu simplesmente resolvi mudar e as coisas aconteceram. Como? Eu não sabia, mas eu sabia que eu escolhia mais. E aí foi que assim, gente, a pessoa tá louca. Ou simplesmente aquela frase assim, agora tu não é mais cristã, agora você é, sei lá, budista, você é yogi, sei lá o quê, entendeu? As pessoas estão sempre julgando, né? E se encaixotando, né? E a Fafá falou aqui, né? Que ela também é verdade, a gente faz muito cursos e tem ideias, mas fica parada. Porque ainda a gente está buscando no outro. A gente está buscando no outro. Por isso que eu digo, né? A gente vai falar de você, porque na verdade todos somos assim, ainda, né? Cada um no seu processo de mudança, mas ainda a gente busca no outro. E tudo tá na gente, né? E eu tô dizendo assim, ó, não é tipo inflar o ego, ah, eu sei tudo. Não, eu tô dizendo o seguinte, que eu também sei o momento de pedir ajuda, de pedir contribuição, mas também tem momentos que eu já sei. Porque eu estou na presença, eu tenho intuição, eu tenho contato com a fonte, né? Eu digo muito, muito assim, eu fui criada, né? E a minha religião é luterana, mas hoje,
com a espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, eu me sinto muito mais próxima da fonte criadora, né? Ou do universo, ou de Deus, do que antes. Porque hoje eu sou congruente com o que diz o meu coração e não com o que os outros pensam. Perfeito, perfeito. Na verdade, eu vou E até além, né? melhorar, né? Eu vou até complementar o que você falou, porque você se sente muito mais conectada com a fonte? Porque você está mais conectada com você. Uhum. Porque o melhor lugar para a gente estar é dentro de nós mesmos. E para isso, muitas vezes, a gente tem que fazer uma coisa que é muito simples, mas que é o mais difícil para todos, que é silenciar. Apenas silenciar, ouvir a respiração. É, Tô brincando. ouvir a respiração. É ouvir as batidas do coração na ponta dos seus dedos. Você consegue ouvir, você É. consegue sentir. É você, hoje eu saí cedo, né? A Beta até brincou que eu estava cansado, porque hoje uns amigos me chamaram aqui, a gente juntou em 13 pessoas e fomos fazer um piquenique no meio do mato, de barcos, né? Fomos de barco, né? E aí eu fiquei, sabe, eu fiquei meditando o tempo inteiro. E às vezes eu ficava meditando, olhando o sol, o reflexo do sol na água. Eu ficava meditando, olhando. Olha, gente, é, é absurdo, porque a minha esposa me chamou e falou, mas o que você está olhando? Eu cheguei, vou contar para vocês. Eu cheguei, descemos do barco e estava cheio de formiguinhas. E aí eu comecei a perceber as formigas tudo assim, umas carregando umas coisas, e eu percebia algumas formiguinhas com que facilidade elas passavam. E com umas folhas maior do que elas. E outras com uma folhinha pequenininha. Eu fiquei observando, elas iam, mas iam por outro caminho, e subiam o morrinho, e descia, e voltava para trás, e ia de novo. Eu falava, nossa senhora, isso se parece muito comigo, né? E com a gente, né? Porque, olha, tem umas aqui que a gente olha e fala, não vai conseguir. Porque imagina, uma folha inteira numa formiga desse tamanho. Mas ela vai por um caminho, dá a impressão que aquela formiga acredita que é capaz. E a outra com um pedacinho desse tamanho, não chega nunca. E ficava indo. Mas tudo isso, gente, é meditar. Tudo isso é meditar. É meditar na hora de você saborear o alimento. É meditar na hora de você sentir gratidão, né? Por aquelas pessoas. Eu abençoei cada pessoa que estava ali comigo. Tudo bem, são meus amigos, é muito fácil. Mas eu abençoei. Eu fazia lanches para os filhos, né, de amigos, como se eu estivesse fazendo para os meus filhos, né? E pensando assim, nossa, como é bom, né, a gente poder fazer. Até chegou um amigo e falou assim, nossa, mas você veio, a gente te convidou, você veio aqui, você deu lanche para todo mundo, você serviu todo mundo. Poxa, mas tem coisa mais gratificante do que isso? Você passar uma tarde sentindo gratidão a cada momento. E eu não comi carne. Aí um amigo meu levou peixe, eu levei uns sanduichinhos de atum, né? Fiz uma maionese e tal, só que comi, claro, mas dei para todo mundo. E um amigo meu levou umas sardinhas para assar. E na hora que ele pôs as sardinhas na mesa, todo mundo comeu sardinha, né? E eu comi lá, né? Nossa, e quando eu vi todo mundo comendo sardinha, eu senti gratidão. Porque eu falei assim, nossa, olha, ele trouxe as sardinhas para mim, todo mundo comeu, né? E todo mundo ficou feliz com aquilo, tal, tal. Depois ficou um pouco chato, né? Porque depois todo mundo comendo carne e eu não comi nada, né? Mas eu falei, não, tranquilo. Eu estava bem, eu comi também sardinha, né? Mas assim, então, foi só motivo de Quanta gratidão. prosperidade, né? Desde a Nessa... saída até a volta, em pequenos detalhes, né? E também fazendo visualizações, imaginando coisas, né? E tudo isso, gente, é meditar. Tudo isso é silenciar. Às vezes parece que eu nem estava ali. Eu Parece que eu digo que parecia. a meditação é uma observação, né? Uma observação de si, né? E quando a gente medita, né, que além de se observar,
é um momento que a gente também se conecta com a fonte, né? Independente de crença de qualquer um, cada um sabe com que se conecta, né? Mas essa observação é tão importante porque é aí que traz também a facilidade de escolher a mudança, né? E que é um processo, eu não estou dizendo que é um processo do dia para a noite, né? Mas é uma coisa muito simples, né? Que eu aprendi muito contigo, né? De mudar pequenos hábitos, né? Do corpo se acostumar com pequenos hábitos, como por exemplo, o simples fato de trocar o relógio de mão todos os dias. O simples fato de repente, tomar banho no escuro. Ou o simples fato de um dia não sair de brinco ou de sair de batom, de mudar, né? Porque essas pequenas coisas trazem por nosso corpo, que é por isso que às vezes quando a gente fala de sofrência, é porque o nosso corpo, né, não está acostumado com aquela mudança que tu está escolhendo. O nosso corpo, a nossa realidade está acostumado nessa malha quântica de que tudo é difícil, né? Por exemplo, perder peso é muito difícil, eu não consigo. Gente, o nosso corpo é perfeito. O nosso corpo é perfeito. Ele elimina gordura pela respiração, pela urina e pelo suor. Então, por que eu não consigo emagrecer, cara? Porque eu vou te. Aqui, Eu vou. É, a loucura. Aqui é a loucura. Mas eu a vou. gente tem a loucura daqui, ó. A gente tem que trocar Exatamente. de loucura. A gente, é assim, gente, nós somos perfeitos, tá? O difícil é a gente adoecer. O difícil é a gente entrar em desequilíbrio. E se a gente É. consegue o difícil, se a gente consegue o difícil, o mesmo poder que a gente tem e que usa contra nós, é só a gente pegar esse mesmo poder e usar a nosso favor. Se você olhar para a natureza, que é uma consciência muito menos complexa do que a nossa, está tudo em equilíbrio. E você sabe por que está tudo em equilíbrio? Porque uma árvore, ela não está preocupada se amanhã é segunda-feira ou se é domingo. Ela não está preocupada se é primavera ou se é inverno. Ela não está preocupada quantas folhas vão cair ou quantos botões vão nascer. Ela simplesmente segue o fluxo natural daquilo, do processo, né? E nós que temos uma consciência que podemos escolher, né, em qual ambiente se colocar, o que criar para nós, o que gerar, nós conseguimos fazer toda essa bagunça e conseguimos desestabilizar tudo. Até a ciência, né, já comprovou que existe, né, uma regra na natureza que é o fluxo do menor esforço, né? A própria luz, ela se propaga em linha reta. Ela não fica em zigue-zagues correndo atrás do rabo, né? E tudo na natureza é assim. Então, se a gente começar a olhar mais para a natureza, né? Ontem mesmo, eu fui aqui no meu campo, tem um campinho de futebol, deitei assim, no chão, fui meditar um pouquinho, e aí eu olhava a copa das árvores, o céu. Gente, tem coisa, sabe, é só vivendo mesmo. Não tem como descrever. Não tem como descrever. Isso me Porque é traz muito, sentimento, né? sim, isso me traz muito a importância e como as pessoas se conectam quando elas viajam, né? Porque é um momento que elas simplesmente, uau, né? Agora é meu, né? Mas como esse tempo é meu, eu vou curtir essa viagem, eu vou curtir a natureza, curtir o mar, vou tomar, vou, vou, vou me dar prazer, né? Vou me presentear. Mas o convite na verdade, é de trazer isso para todos os dias, né? Para todos os dias, né? Mas como isso, Roberta? E aí que eu trago para você, gente, que eu acho que o Carlos pode complementar. Mas na minha experiência até aqui, é simplesmente sorrir, se divertir. Tudo, né, é apenas
uma brincadeira. A gente está aqui, né? Não vou dizer que é uma brincadeira, mas que fica mais fácil quando a gente traz esse sentimento, né? Trazer aquela criança interior, de que tudo é possível, de se divertir a cada dia. Porque eu tenho certeza, quando criança, todos nós não pensávamos no dia da manhã, né? A gente estava brincando, a gente estava, como eu posso brincar agora? E agora? Vou brincar de quê? Né? A mudança era muito fácil e era sem dor, né? Só que depois, por N motivos, a gente foi encaixotado, né? Então, no meu ponto de vista, né, hoje, o sorriso, né, a felicidade, a diversão é uma escolha. Mas, na verdade, isso está intrínseco nosso, está aqui dentro. Traga isso para fora, né? A questão também da confiança. Por que que as pessoas têm muita ansiedade hoje, né? Porque elas querem ter controle do amanhã. E, na verdade, a gente tem que confiar. E aí vem mais um link que eu quero trazer, Carlos, antes que a gente acabe, está quase acabando, né? Que você tem muita coisa para falar. É a questão da congruência, né? Que eu tenho percebido muito. Não adianta dizer que eu sou amor, que tudo é fácil, se eu não estou vibrando nisso, né? Como eu vou ser amor ou verdade? Ah, eu sou muito verdadeira. Mas eu tenho que ser verdadeira comigo primeiro. Eu tenho que me amar primeiro, para poder os outros também perceberem, né? Eu percebi assim, olha, uma coisa muito simples, né? Ah, eu não vou falar pro fulano isso porque ele vai ficar chateado, ele não vai gostar mais de mim, por exemplo, né? E aquilo me pesou muito, né? Eu disse assim, cara, se a pessoa não quiser mais falar comigo, né? Não interessa. Eu preciso falar o que é verdadeiro para mim. Porque senão eu não vou estar congruente com as coisas que eu digo que sou, que eu sei que sou, né? Se eu sou amor, se eu sou luz, se eu sou contribuição, primeiro tem que ser para mim, né? Para poder ser para os outros, eu tenho que estar congruente com as coisas, né? Então, praticamente finalizando, que vai complementar, mas eu queria dizer o seguinte, gente, que eu me lembrei há pouco, porque o Pablo foi meu professor e mestre lá na comunidade Inquiri, em Piracanga, numa jornada que eu fiz sobre poder pessoal e confiança, né? Não adianta eu dizer se eu confio, né? Eu dizer, tem que confiar se eu não estou confiando. Eu tenho que confiar em mim, né? E ele foi umas pessoas que me disse, né? E o Carlos também. Não interessa o andar que tu está, né? Faça, porque o aprendizado é o caminhar, né? Eu sei, né? Em Axis a gente fala muito, né? Empoderar as pessoas, saberem que sabem. A gente já sabe, na verdade. Mas a gente está em algumas coisas, quando a gente veio para cá, a gente esqueceu disso. A gente tem que, de novo, conectar, né? Então, trazer o saber que nós temos e começar a interiorizar o saber que a gente vai aprendendo, né? E eu acho que é muito isso a evolução, né? Mas a questão da congruência é essencial, né? Como eu vou contribuir com o outro se eu não estou sendo contribuição para mim, né? Então é isso que eu quis trazer para as pessoas, a questão de vamos falar de você. Porque, na verdade, eu sou você e você sou eu, né? Nós somos espelho. Não só aqui na Terra, mas também nós somos espelho com o universo, com a fonte, né? Porque, como o Carlos diz, o mesmo pozinho da estrela de lá também tem em mim, né, Carlos? Não sei se eu Sim, sim, viajei você falou muito, muito. né? Mas eu sei que é muito verdadeiro isso para mim. Sim, e você falou em relação à criança e é isso mesmo. Tem muitas pessoas que às vezes podem dizer, mas a criança, ela sonha, É a infantil, criança, é ela imatura. brinca porque ela não tem preocupação. Não. É. Ela não tem preocupação porque ela tem confiança. Porque a criança teria que ter mais preocupação do que a gente. Porque a criança não sabe fazer dinheiro, a criança não sabe trabalhar, não sabe se vestir, não sabe comprar roupa, não sabe fazer comida, não sabe pagar conta de luz, não sabe nada. Mas ela confia. Ela confia tanto que ela nem sabe que existe isso.
Então, para ela, Ela isso nem é sabe que leve. dia é hoje. Ela nem sabe que dia é hoje. Exatamente. E ela se permite brincar, e ela se permite sonhar, e ela se permite confiar. E ela, a criança até uma certa idade, 6, 7 anos, a criança simplesmente, ela só sente amor. Ela só sente amor e felicidade e alegria. Você pode até bater na criança, ela sente dor. Ela sente dor, ela sente o medo natural, mas ela não sente raiva, ela não sente ódio, ela não julga. Você nunca vai ver uma criança de 4 aninhos falando, ai, ela fez isso por causa disso, por causa daquilo. Então, gente, é isso, tá? E a gente tem que olhar sim para a nossa criança interior. Por quê? Porque hoje, em algum dia, nós, né, éramos essa criança vivendo essa vida, né? Hoje, nós continuamos sendo essa criança em essência, e hoje nós sabemos o que essa criança quer, e mais, nós sabemos o que nós precisamos fazer ou deixar de ser, né? Ser ou deixar de ser, para ser essa contribuição com a nossa criança. E falando em último, incongruência, que foi o tópico que a Beta falou, é isso aí. É você não querer que essa criança seja feliz e ficar o dia inteiro falando para ela das coisas negativas da tua vida, da vida do outro, das coisas más, que você polariza como más, porque elas são necessárias, são contribuição, mas das coisas más do mundo, do patrão, do chefe, do marido, do irmão, tal, blá, 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 blá. Então, gente, ser congruente é isso. Se eu quero carne, eu vou no açougue. Eu penso em açougue, caminho do açougue, ir no açougue, comprar carne no açougue. Eu não vou na frutaria. E o que a gente mais vê é isso. É todo mundo querendo ser feliz. Só que passa a maior parte do tempo falando de coisas que traz tristeza, vendo tristeza, vendo negativo, falando do negativo, reparando o negativo, falando do que não está bom. Os meus clientes, eu pergunto assim, que área que você deseja melhorar na tua vida? A pessoa já começa, eu quero melhorar isso, porque isso, aquilo, aquilo. Não, mas o que você quer? O que eu quero? Eu quero que fique bom. Porque isso, aquilo, aquilo, aquilo. Já volta de novo para o negativo. É muito fácil falar o que não está bom. Mas a gente tem que mudar. Aí eu vou entrar agora um pouco na política, bem rapidinho. O quanto a gente não julga os políticos, né? Ainda mais agora que a gente está mais em casa vendo TV, né? E diz, o fulano é totalmente militar, né? Mas o quanto tu pega e diz pro teu filho, faz isso que eu tô mandando. Caiu uma ficha? Ou tipo assim, fala pro marido, tu não me ajuda em nada, vai lá e faz isso. Porque tem que fazer pronto. Percebe, gente? Tudo tá na gente. Tudo começa a partir da gente. Ó, eu vou dar só uma dica aqui para vocês fazer esse teste. Todo mundo aqui deve ter amigo e amigas, né? Então, vocês devem ter aquele amigo ou aquela amiga que fala, nossa, como meu marido é controlador, ou como a minha esposa é controladora. Então, pega essa pessoa que fala que o outro é controlador, que tem que ser tudo do jeito dele, e fica só observando. E você vai ver o quanto essa pessoa é controladora. Às vezes com o filho, tipo assim, faz, eu já mandei, não vou mandar de novo, é para fazer agora. Gente, é só vocês perceberem, é só vocês olharem. E nós somos assim. Eu sou assim, você é assim. E quando a gente entra nessa percepção, a gente percebe o que a gente pode melhorar. Né? Eu não estou dizendo que a gente vai deixar de ser imediatamente, mas o fato da gente ter essa consciência, a gente já sabe o que precisa trabalhar. E aí a gente começa... Quando tu enxerga, quando tu tem a percepção e tu enxerga, é muito mais fácil de ter a mudança. Né? Exatamente. E é por isso que o caos faz a gente olhar para aquilo que a gente não estava olhando antes. E o caos é um presente. Né? Então tá acabando, vai acabar aqui. Eu quero fazer um convite, né? Que eu e a Beca estamos nas meditações guiadas até o dia 28. É gratuito no Instagram, 8 da manhã. É um momento de
quem não nunca experienciou, é uma forma muito leve, muito divertida, né? Eu sempre trago um sorriso. E aí é um convite, né? Em breve teremos também sorteios, né? E se vocês quiserem também saber demais, procura a mim, procura o Carlos, né? O Carlos é um grande mestre, uma grande contribuição para mim. E eu sei que a partir dele também eu consigo ser mais contribuição. Tá acabando, Carlos, te amo. Amo Gratidão. vocês também. E vou te fazer um Um beijo e convite para gratidão a fazer uma todos. outra live sobre